Não? Ao vivo e a cores. Graça e paz. Um abraço para todos aí. Agora nós temos um canal no YouTube. Exatamente. Vou botar depois lá no meu Face. Vou colocar o link depois. Vou botar o link lá no meu Face para vocês depois acompanhar essa mensagem. Nosso responsável da mídia, ele vai colocar lá no canal, Reverendo Dalci. Deus morreu no coração da maioria das pessoas. Romanos capítulo 4, versículo 16 ao versículo 24. Eu vou ser breve, daqui a pouco nós teremos a ceia, mas eu queria deixar essa mensagem com os amados aqui. Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante. Diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança, Abraão creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, de 89 anos. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Amém, gente? Amém. Amém. Eu creio que nós estamos vivendo dias de muita amargura, de muitas frustrações, de muita descrença, de muito cinismo. As pessoas estão ficando cínicas em relação ao Evangelho e à Palavra de Deus. Dias de profunda depressão. Eu digo profunda depressão porque é o fracasso de Deus na vida da gente. Porque de certa forma você suporta o desemprego, você suporta a perda de um ente querido. A gente suporta até o fracasso de um filho, que você sonhou algo e aquilo de fato não aconteceu na vida do seu filho. No entanto, quando a frustração é com Deus, por isso eu digo que esse fracasso de Deus na vida da gente é uma depressão profunda, porque não tem mais para onde você ir. E alguns continuam na igreja, porém descrentes. Quanto mais cantam, mais ateus ficam. Quanto mais ouvem, mais cínicos eles se tornam. E aí surge aquela espiritualidade, o desejo de deixa o vento me levar. De ser pastoreado apenas pelo vento. E eu creio que a maioria se encontra nesse estado de desesperança, de morte. O fato é que depois de um tempo,
em que as orações já não são mais respondidas. Você pede e não recebe. Você busca, mas você não encontra. O que surge é uma vontade de morrer. Mas essa é a condição existencial que acomete a toda a humanidade. Uma espécie de vazio de tudo. Uma epidemia de incredulidade. Dias de descrença e de total desesperança. Por isso eu disse que Deus morreu no coração da maioria das pessoas. As pessoas estão sem esperança e sem fé. Aí a gente leu esse texto aqui, que fala sobre Abraão, que é o pai da fé. E lá em Gênesis, Deus o chama e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, Deus falou, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz assim: e partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Quando chega a idade de 99, aparece o anjo a Abraão, diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e eu vou fazer um concerto contigo, uma aliança. Caiu Abraão sobre o seu rosto, falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Será o pai de uma multidão de nações. E não chamará mais o teu nome Abrão, que até então é Abrão, mas seu nome será Abraão, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que esse Deus de Abraão aqui, que não é o Deus do passado, apenas o Deus do passado, porque a sensação que me vem, que quando a gente fala assim, Deus de Abraão, parece que a gente está pegando aquele álbum de família amarelado, né? Aqui, olha, Deus de Abraão, parece aquela coisa lá de trás, pastor Dalcio. Essa é a impressão que eu tenho. Mas o Deus das grandes ações do passado é o mesmo Deus hoje. Você concorda comigo? Você pode dizer amém? E Deus é o maior interessado em repetir histórias da nossa vida. Esse Deus de Abraão é o nosso Deus e ele quer se manifestar hoje. Agora, era só Abrão. Só depois do capítulo 17 é que ele se torna Abraão. Porque Abrão significa pai grande. E Abraão, pai de muitos. Abrão significa eu te engrandecerei. Mas Abraão é pai de muitos. Ou seja, Deus não quer que a gente seja apenas Abrão. Que a gente seja apenas engrandecido, que a gente seja apenas um pai grande, mas Ele quer que a gente seja Abraão, pai de muitos. Porque a bênção de Deus não tem apenas essa finalidade de engrandecer, de se tornar apenas esse pai grande, mas tem a finalidade de multiplicar a vida da gente para abençoar a muitos. Agora, infelizmente, a maioria dos que foram chamados gostam apenas de ser reconhecidos como grandes, de ser percebidos. Gosta de ser apenas Abrão, grande, reconhecido.
Alguns até se intitulam com alguns títulos, como sendo esse pai grande. Deus não quer que a minha vida seja apenas grande, mas que a minha vida abençoe a muitos. Amém, gente? Quer que eu me torne esse Abraão. Agora, como nascem esses Abraão? São todos subprodutos da graça de Deus. Os Abraãos da vida, não é que você escolhe, é Deus que escolhe. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu os desprezíveis. Deus é interessante. Simplesmente diz que Deus chamou Abraão, que estava lá na terra de Ur dos Caldeus, lugar onde havia muitas outras pessoas. Estudiosos dizem até que lá em Ur dos Caldeus havia um homem mais interessante que Abraão, que era chamado Hammurabi, que escreveu os chamados Códigos de Hammurabi, preceitos éticos. Elevadíssimos esses preceitos, eram um homem de grande sensibilidade. No entanto, Deus não chamou Hammurabi, Deus chamou Abraão. Esse critério de escolha de Deus é decisão única, exclusiva da graça dele. É isso que a gente precisa aprender. O vento sopra aonde quer. Como foi com o próprio Eliseu. Deus fala com Elias para ungir Eliseu profeta em seu lugar. Quem era Eliseu? Eliseu era um matuto. Eliseu vivia no campo. Só entendia de gado, lá no interior de Abel-Meolá, uma região de pasto e capim, lá chapéu de palha, matuto da zona rural, sentado no jumento, tocando o gado, entendia apenas de enxada, facão e pasto. Mas diz o texto que Elias passa, joga a capa sobre ele e unge profeta em seu lugar. Alguém poderia ter dito, e se der errado? Quem chamou garante. Você pode dizer amém? Será que é ele mesmo? Deus nunca errou. Ele era capacitado? Não, Deus... Quando Deus chama os capacitados, me responda isso, Ele capacita os que Ele chama. Amém, gente? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ou seja, chega de anonimato, porque agora, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a marca dessa bênção de Deus sobre Abraão e diz, eu farei de ti. Isso me chama a atenção, porque não existe nenhuma manifestação da graça de Deus na minha vida, na sua vida, que Deus não faça nada de mim, de você. Você foi escolhido, Deus te escolheu, não fostes vós que me escolheste. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Chamou Abraão e disse, eu farei de ti. Então, meu amado, não existe nenhuma manifestação da graça do Espírito de Deus que não faça nada de mim. Alguma coisa produtiva de Deus tem que acontecer na minha vida. Eu me lembro quando o irmão me chamou para ir numa igreja. Pastor, vamos numa igreja? Porque lá tem um homem ungido, um pastor ungido, que ele ora, ele tem tanto poder que você fica agarrado na parede igual uma lagartixa. Meu Deus, Deus não me chamou para isso. Aí eu fico pensando, né? Já imaginou Deus falando? De ti farei uma lagartixa agarrada na parede. A marca de Deus é que eu me torno bênção para muitos. Eu me torno um Abraão.
É aqui que a teologia da prosperidade peca, porque é tudo para mim. É meu nome exaltado, é o meu nome engrandecido, eu percebido, e nenhuma ênfase em abençoar as famílias da terra. A gente gosta de ser só Abraão. É o pai grande, é reconhecido, é percebido. Mas fica só aí, ninguém se torna um Abraão, pai de multidões. Farei de ti uma grande nação. E Abraão estava com 99 e Sara com 89. Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa de ter um filho demorou. Aí Sara resolveu dar uma ajuda para Abraão. Abraão, você vai pegar a nossa serva, minha serva Agar. Olha, coração, a ideia de Sara. Tem uma serva aqui, você vai pegar a Agar. Sara tenta ajudar a Deus. Eu não sei qual foi o sentimento de Abraão quando Sara falou isso. Mas, pastor Dalci, não deve ter sido de muito constrangimento, não, né? Eu acredito que não. Dependendo. Vem, Agar. Deus é bom. Talvez Abraão deve ter dito. E nós, no curso da vida, Myron, o que mais tivemos nas nossas vidas são as Agares. Agares, trocamos a palavra de Deus pela teologia da prosperidade, é a confissão positiva, é a quebra de maldição. São Agares. E por aí vai. Novos modelos. Todo ano um novo movimento, uma nova Agar. E a gente vai de Agar em Agar. E a palavra é esquecida. Não falamos nem na fidelidade de Deus, não falamos. A intervenção de Sara trouxe problema, mas Deus é fiel para além da problematização humana. Você pode dizer amém? Amém. Abraão aos 99, obrigado, irmão. Quase que eu falei uma Sara agora. Abraão aos 99 anos e Sara aos 89, Deus prometeu um filho. Aí sabe o que diz a Bíblia? Sara riu o coração. Sara riu. Eu lembrei de você, para você ficar rindo. Mas Abraão creu em Deus. Abraão é maluco. Mas eu creio, pastor Dalci, que Deus nunca teve servos que não fossem loucos. A fé opera no absurdo. Fazer filho na juventude é fácil. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Aí o texto que a gente leu no início, diante de tudo que eu falei para vocês, fica um pouquinho mais claro. O texto que eu falei para vocês, ele diz que é pela fé, segundo a graça, fala dessa promessa, fala de Abraão, pai de nações, que foi constituído, seu pai de muitas nações, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, que Deus vivifica os mortos, que Abraão creu contra a esperança, não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem para Sara, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Mas aí no final ele diz assim, olha, não só foi por causa de Abraão que está escrito, mas também por nós, a quem será tomado conta, aos que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Para nós. Isso aconteceu também por causa de nós. A promessa se confirmou, ela se confirma, eu diria melhor, aos nossos olhos, quando as coisas aparentemente são inviáveis. Aí a promessa se cumpre. Eu me lembro quando, em um momento da minha vida, diante de um andamento de muitas coisas, alguns 10, 11 anos atrás, o meu coração cansou.
quase me destruí, mas Deus me levantou da morte. Aleluia. Me encheu de uma alegria que às vezes eu não consigo transferir para vocês essa alegria, essa paz. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Glória a Deus. É fé, é crer no inacreditável, é você crer contra a esperança, é você ser fortificado dando glória a Deus. Não é aquela glória a Deus do cabo Daciolo, né? Glória a Deus. Não, é glória a Deus, é. Eu me lembro quando Jesus foi para o mar, ordenou os discípulos que fossem para o mar. O barco sendo açoitado pelas ondas, ele despediu a multidão e o barco já estava lá no meio do mar, porque o vento era contrário. Aí de repente dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. Quando os discípulos viram Jesus, se assustaram e disseram: é um fantasma. Ficaram com medo, ficaram aterrorizados. Interessante a palavra de Jesus. Jesus logo falou: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. É interessante que a primeira coisa que Jesus diz é o ter bom ânimo. Depois ele diz: sou eu. Depois ele diz: olha, não tenho medo. Mas primeiro vocês têm que ter bom ânimo. Porque eles estavam esperando que Jesus viesse ao encontro deles de barco. Eles deixaram um barquinho para Jesus. Eles acharam que Jesus vinha, talvez lá remando alguém. Mas Jesus veio andando sobre o mar. Esse é o nosso problema. A gente determina como a gente quer que Jesus venha ao nosso encontro. A gente determina a hora e como a gente quer. Mas não, ele veio a Abraão aos 99 anos de idade. A Sara com 89, já amortecidos. Frequentemente Jesus vem ao nosso socorro, não da forma como nós queremos ou determinamos ou esperamos. Ele pode até vir de barco. Mas eu sei de uma coisa, ele decidiu vir de uma forma sobrenatural. Jesus é Deus, ele vem ao nosso encontro da forma que ele quiser. Amém? Amém. Aí diz o texto que Jesus vem andando sobre o mar e eles nem percebem. Por que que não perceberam? Por que que a gente não enxerga Jesus? Por que a gente não percebe Jesus? Porque eles estavam tomados pela frustração. Veja como são as coisas. Poucas horas antes, eles tinham tido uma alegria de ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou a multidão de cerca de 5.000 homens. Mas tudo isso apagou poucas horas depois, porque o olhar deles estava completamente tomado o quê? Pela frustração, pela incredulidade, pela falta de fé. Eles poderiam pensar: Jesus que fez aquele milagre conosco, pronto, poderia fazer um milagre aqui. Não, mas o medo se transforma em pânico. É angústia, depressão, abandono, desamparo. E quando esses sentimentos se instalam, e se instalam rapidamente, tudo fica pior. Quando você quer estabelecer hora, data, prazo, a forma como Deus vai se manifestar a você, quando você é tomado pela incredulidade, pela frustração, pelo medo, por desespero, tudo fica pior. Porque falta em nós o que Jesus disse aqui: tem um bom ânimo, que vem de humos, no sentido de que existe uma fertilidade para que a semente da fé comece a crescer em nós para a glória de Deus. Então esse bom ânimo é oferecer à vida um olhar fértil de esperança e de fé. Tenha um bom ânimo. Diante dos ventos contrários, continue olhando para Jesus. Se as circunstâncias não mudarem, o que importa? Eu mudei. Antes eu ficava apavorado, em pânico,
Não, mas agora eu estou em paz, porque eu tenho um novo olhar. Abraão creu contra a esperança e eu também vou crer. Amém. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Irmão, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, nós o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Aleluia. É por causa de nós também. Que essa ressurreição brote no seu coração. Que essa vida de Deus brote no seu coração. Mesmo no dia de maior tristeza, esse poder da ressurreição, ele é maior do que as torrentes de nossas lágrimas. Você pode dizer amém? Amém. Porque a tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência de que Deus é fiel. Experiência que Deus é provedor. Que Deus não precisa da minha potência, da minha capacidade para frutificar. Não! Porque Deus é Deus. Amém, gente? Amém. Até o meu erro se transforma em adubo para o meu crescimento e para a minha maturidade. Os erros humanos, essa problematização humana não é um problema para Deus. Se você crê assim, tudo melhora. Nada deixará você confuso. Como diz o profeta Sofonias. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que haja escassez, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, gente? Não deixe que o seu coração perca essa glória a Deus. Aquilo que você queria ainda não aconteceu, glória a Deus. Perdeu um ente querido, glória a Deus. Assim a gente vence essas loucuras, a loucura desses dias que nós estamos vivendo, de dor, de depressão, de angústia, de desespero. Porque, irmãos, essa é a boa nova, é o Evangelho, boa nova de grande alegria. Essa é a glória de Deus, que Abraão creu contra a esperança. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E que assim todos nós, como Abraão, sejamos fortalecidos, dando sempre glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, gente? Vamos ficar em pé?